Olá, seja bem-vindo à pós-graduação do Grupo Educacional UNES. Sou o professor Alessandro Messias Moreira, doutorando em Educação pela Unimep, mestre em Desenvolvimento Humano pela Unital, graduado em Psicologia pela Unifenas e professor de graduação e pós-graduação no Grupo Educacional UNES. Na aula de hoje, pretendo falar um pouco sobre a produção de trabalhos científicos, sobretudo pensar a questão do texto propriamente dito. Você sabe que escrever bem é um diferencial para que seu trabalho seja valorizado no meio acadêmico. Assim, fique atento a algumas regras, algumas dicas que daremos nessa aula. Existe uma motivação para a produção do trabalho científico, sendo que várias oportunidades podem ser motivo para a elaboração e coerência do mesmo. Marconi e Lakatos apontam que é importante pensar naquilo que motiva a pessoa a escrever esse tipo de trabalho. E geralmente essa motivação parte de alguns pontos. Por exemplo, uma questão antiga que pode ser exposta de uma maneira nova, ou ao se realizar um trabalho surgem questões secundárias que não serão aproveitadas na obra e que permitem a confecção de um outro trabalho, de um artigo científico, ou certos aspectos de um assunto que não foram estudados ou foram superficialmente tratados em dadas pesquisas. O estilo da escrita também é importante. Portanto, o seu texto deve ser claro, conciso e objetivo. A linguagem deve ser correta, precisa, coerente e simples. Adjetivos supérfluos e repetições devem ser evitadas, assim como a forma muito compacta que pode prejudicar a compreensão do texto. O título também merece atenção, já que ele precisa corresponder de maneira adequada ao conteúdo abordado no texto. É importante, segundo Volpato e Bettini, que se utilize a forma impessoal. Eles apontam que a forma impessoal, e é o que a gente presencia e verifica na maior parte dos artigos e trabalhos acadêmicos, é a forma melhor de se redigir um texto dessa natureza. Então é bom evitar usar eu concluo, pensei, analisei, e fica melhor a redação se você colocar da seguinte forma: conclui-se que, analisa-se, pensa-se. Prefira sempre palavras simples na redação. É extremamente chato e desagradável você ler um texto carregado de palavras difíceis que dificultam o seu entendimento. Tem pesquisador que acha que escrever bem é colocar palavras difíceis. Aí fica difícil a leitura e as pessoas às vezes não querem ler esse tipo de texto. Percebam para vocês verificarem nos trabalhos que vocês vão analisar. Tem muito trabalho que você tem uma dificuldade enorme de compreender o que o autor está querendo dizer. Então, tente seguir o caminho inverso a isso. E escreva da mesma forma que aqueles autores que você gosta de ler, que tem um texto mais coerente, mais de fácil entendimento, mas sem perder em aprofundamento teórico, né? Então, existem no trabalho acadêmico, alguns termos que devem ser evitados, que são expressões que são condenáveis, né? Por exemplo, a nível de, ao nível. Bom, fica melhor se você colocar em nível, no nível. Outra questão, face a, frente a. É melhor colocar ante, diante de, em face de, em vista de, perante. Outra questão, onde, quando não exprime lugar. Né? Utilize onde sim, mas quando você for falar de um lugar específico. Né? E é comum as pessoas utilizarem onde para tudo dentro do texto. E acaba ficando ruim, né, o texto. Sob um ponto de vista, né, o sob também deve ser evitado um pouco. Por que não colocar de um ponto de vista, sob um prisma, ou através de um prisma, fica bem melhor através de um prisma. Enfim, são alguns termos que você deve seguir. Através também deve ser pensado, né?
porque para exprimir meio de instrumento, que é uma forma que você deve ignorar e não utilizar. E utilizar mais através, ao invés de através, por mediante, por meio de, por intermédio de. O termo devido a deve ser trocado por em razão de, em virtude de, graças a, por causa de. Enfim, esses termos todos podem ser substituídos aí, favorecendo uma leitura melhor e que evite dupla interpretação do que o autor principal está querendo dizer. No sentido de, com vistas a, deve ser substituídas, por exemplo, a fim de, para, com o objetivo de, com o intuito de, com a finalidade de, tendo em vista, enfim, são esses pontos que devem ser vistos. Também é importante tomar cuidado com o sentido dado às palavras que você usa. Já em relação aos tempos verbais, Volpato e Bettini apontam que na introdução deve ser utilizado o tempo presente, como, por exemplo, o objetivo deste trabalho é apresentar. Na revisão da literatura, o presente e o passado podem ser utilizados. Vejam dois exemplos. A streptomicina é um antibiótico produzido por. A outra questão é Silva, 1990, considerou. Enfim, você está utilizando aí tanto o presente quanto o passado. O material e o método, quando você estiver descrevendo, geralmente é utilizado no passado. Por exemplo, a altura foi medida com. O resultado também é no passado. Observou-se maior crescimento em. A discussão, por sua vez, pode se dar tanto no presente quanto no passado, né? E como exemplo, nós podemos citar: o crescimento é lento no primeiro período, mas no grupo tratado houve aumento nas medidas de. Por sua vez, nós podemos entrar na questão do que as pessoas querem ver no seu trabalho científico. O que pode ser considerado como avaliação, né? Várias questões podem ser utilizadas na avaliação do trabalho científico para reconhecer se ele é bom, se ele é coerente, se ele é correto. Então figuram algumas coisas como a adequação, a originalidade, se ele é inédito ou não, se ele é completo ou se ele é imparcial, né? Outra questão, o seu artigo é claro, ele é conciso, ele é preciso, ele é coerente, ele é objetivo, ele promove o equilíbrio da unidade, a honestidade e a exatidão. Deve-se avaliar também a metodologia, as conclusões e a parte referencial e verificar se a contribuição tem realmente algum valor. Quantas vezes a gente trabalha sobre temas que já não tem sentido muito pesquisar. Então, a originalidade aí é importante nesse sentido. O trabalho não pode ter sido publicado em outros periódicos, nem ser cópia, plágio de internet. Pode ter sido apresentado em evento e pode ter sido submetido e rejeitado por outro periódico. Artigos que relatam pesquisa com seres humanos deve-se tomar alguns cuidados, né? Numa próxima aula, nós trataremos aqui, por exemplo, do Comitê de Ética na Pesquisa, que é obrigatório a submissão do seu projeto ao comitê quando ele estiver relacionado diretamente com seres humanos, quando você estiver pesquisando seres humanos. Mas isso será tema para uma nossa próxima aula. Não se deve publicar informações que permitam a identificação do participante da pesquisa. Fotos de pacientes, nome de paciente, endereço, essas coisas não devem ser utilizadas. Geralmente a gente coloca um nome fictício para exemplificar quando isso for necessário. Ou trabalhamos como sujeito 1, sujeito 2, para identificar as diversas pessoas que responderam um questionário, por exemplo. Se essas informações forem imprescindíveis, deve ser fornecido o consentimento informado por escrito para a publicação, e o paciente tem que assinar isso, ou seus pais ou os tutores. O consentimento informado exige que se mostre ao paciente ou à pessoa, ao sujeito da pesquisa, o manuscrito a ser publicado, aquilo que eu vou publicar, da qual ele é o objeto de análise e de estudo. Pensar, então,
na autoria tem que partir da questão da falta de critérios, às vezes universalmente aceitos quanto à autoria, que leva ao estabelecimento de diferentes convenções particularizadas a grupos ou setores científicos. O primeiro autor de um texto, se eu faço um trabalho com você, quem vai ser o primeiro autor? Quem vai ser o segundo autor? Quem vai ser o terceiro autor citado no trabalho? O primeiro autor deve ser o que teve a ideia, o que mais trabalhou, o orientador da investigação, o coordenador do grupo de pesquisa ou responsável pelo setor da instituição onde foi desenvolvido. Esse é o orientador. O último autor pode ser o que menos trabalhou. O orientador da investigação, o responsável pela instituição onde a pesquisa aconteceu, ou aquele que financiou o trabalho, pode estar em último lugar. A autoria, né? Ainda, a falta de critérios universalmente aceitos quanto à autoria levou ao estabelecimento de diferentes convenções particularizadas e relativas a grupos ou setores científicos. Ainda pensando na questão da autoria, é importante a gente pensar que as discordâncias têm que ser resolvidas no começo do trabalho. Eventuais mudanças das normas estabelecidas somente seriam moralmente aceitas se todos os membros da equipe concordassem espontaneamente com elas. Qualquer imposição é condenável, principalmente se vier de um superior que tenha poder sobre os demais. O crédito de autoria deve ser baseado em contribuição substancial ao projeto, análise e interpretação dos dados, ao esboço do artigo ou à revisão crítica dele, objetivando conteúdos intelectuais importantes, a aprovação final da versão a ser publicada, sendo que a obtenção do auxílio financeiro, a coleta de dados ou a supervisão geral do grupo de pesquisa, por si, não justificam a autoria. A principal condição para ser incluído entre os autores é ter tido uma participação intelectual na elaboração, análise ou redação do trabalho. O autor deve estar envolvido com as etapas do seu estudo e participar das decisões importantes em sua condução. A criatividade voltada para o avanço científico merece autoria. Eu quero indicar aqui alguns livros para aprofundamento. O primeiro é a Metodologia do Trabalho Científico, da editora Atlas, de Marconi e Lakatos. O segundo é a Autoria de um Trabalho Científico, que está na Revista da Associação Médica, no volume 48, número 1, páginas 60 a 65. Volpato e Bettini também, quando tratam da pesquisa bibliográfica e apresentação do trabalho científico. É de Faculdade de Botucatu, em 2006. Enfim, nós concluímos essa parte, lembrando que dúvidas podem ser retiradas, podem ser sanadas na consulta ao nosso guia de estudos ou nos materiais complementares que nós estamos disponibilizando aí na disciplina. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.